O mercado audiovisual brasileiro tem navegado em águas turbulentas. Passa por capítulos que nem os mais criativos roteiristas poderiam imaginar. Longas brasileiros não conseguiram espaço para entrar em cartaz no Brasil em 2019. Sessões de filmes premiados, aplaudidos em vários continentes, tiveram exibição proibida para servidores públicos no nosso país. A gente está vivendo um momento de ruptura muito grave, de quebra jurídica, inclusive, de uma asfixia administrativa proposital para que nada aconteça. Isso é um movimento contra o cinema brasileiro e a gente está resistindo da maneira que pode, ou seja, através da representação parlamentar. Só que isso é um pedaço da questão, né? Renovar a lei do audiovisual é fundamental porque ela é a base da nossa indústria, né? Todas as leis, todo incentivo tributário é baseado nessa lei, mas a gente tem desafios enormes, né? Eliminar essa possibilidade de filtro, que é um eufemismo para censura, para imposição, que nunca houve no Brasil, nem na ditadura, de o que é porque a gente tem que filmar. Isso é uma decisão dos realizadores, do núcleo da indústria audiovisual brasileira e não de governo nenhum. A medida provisória que incorporou, inclusive, que criou a Ancine e incorporou todas as leis de desenvolvimento, previa o cinema brasileiro no prazo de 20 anos, a partir de 2001, ou seja, agora em 2021, nós estaríamos alcançando a autonomia e a autossuficiência, a autossustentabilidade do setor. Entretanto, isso não chegamos pertinho disso num determinado momento. E nunca mais conseguimos voltar àquele ponto que nós alcançamos lá em 1976, de 76 a 1980, o cinema brasileiro tinha 42% de participação no mercado. A gente está vivendo um momento de tempos sombrios para a cultura como um todo, não só o cinema, como todas as artes, com algum grau de censura em alguns projetos, né, estão seletivamente sendo censurados. O financiamento desses futuros projetos, com essa incerteza, com o engessamento da Ancine, a gente não tem muita perspectiva positiva. Que mundo de miserável é esse que nós estamos vivendo? Não admito que você chegue assim e corte e diga, não vai passar, ninguém vai ver. Vão nos matar em praça pública, é isso? Vão nos prender, porque vamos continuar fazendo filmes, vamos continuar nos expressando. Então, é preciso que haja cuidado em torno disso, porque a coisa está ficando tão violenta do ponto de vista governamental, que às vezes, não estou perdoando o que sofremos com os militares, não, mas às vezes tem um comportamento assustador, louco, incontrolável, numa região que eu estou com a idade que estou, nessa medida eu nunca vi. Tem mais de 5 milhões de pessoas ocupadas com cultura. Se eu não me engano, são 2 milhões de empregos e 5 milhões de pessoas ocupadas com cultura. Então, uma indústria que gera emprego, gera renda, gera impostos, gera tudo, uma indústria limpa, né, que não polui e que traz cultura, traz cidadania, traz educação e tudo mais. E a gente chegou num momento tão bacana do cinema brasileiro, com tantas conquistas e conquistas difíceis que foram construídas muito aos pouquinhos, né? São políticas públicas que foram construídas com todo mundo junto, não foi assim de cima para baixo. Então a gente foi conquistando o espaço das mulheres, dos negros, dos indígenas, assim, foi ampliando e o cinema brasileiro foi se qualificando. Isso que está acontecendo no Brasil hoje, de uma destruição de qualquer coisa e sem qualquer... por um revanchismo, né, por uma questão ideológica, assim, que não aconteceu em nenhum outro momento tão drástica. Então, de uma necessidade de criminalizar os artistas, é muito difícil. A gente tem que resistir e acho que isso é mais forte do que qualquer governo que vem para destruir tudo, né?
eu espero que a gente resista e continue contando essas histórias de uma forma tão verdadeira que a gente está contando, né? A gente está entrando nas raízes do Brasil. O cinema brasileiro ele passa por um momento de dificuldade extrema. A gente já vivia isso com Collor e aprendi sobre os anos Collor que é preciso, na verdade, pensar mais à frente. Foi durante esse período em que o cinema emudeceu durante 3 anos, que eu tive a ideia do Terra Estrangeira, que eu tive a ideia de Central do Brasil e junto com a Daniela a gente fez o Terra em 94, imediatamente após esses anos de silêncio imposto e veio Central. Então eu acho que os governos passam, mas o cinema brasileiro fica. E é muito importante reforçar que esses editais são os que possibilitam que a gente faça cinema no país. O Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual aprovou em Brasília, no último dia 17 de dezembro, o Plano Anual de Investimento que garante a distribuição dos recursos entre os programas definidos por lei. A proposta prevê R$ 703 milhões e 700 mil reais em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Eu vejo que as coisas vão melhorar, esse obscurantismo que está aí não se sustenta, ele não tem nada a oferecer. Ele não tem nada a oferecer no lugar da censura, só ignorância. Então eu tenho certeza que a mente das pessoas vão se abrir, as instituições que existem no país vão nos defender. Eu acho que isso aí é uma coisa que nos une, que nos identifica, que é a vontade de fazer filme, né? De fazer coproduções e de continuar filmando, independente da situação política e econômica que existe, a gente vai continuar filmando. Agora, claro que quanto mais filme, quanto mais produção, melhor. E quanto mais coprodução, melhor. E foi decidido por decreto presidencial dia 24 de dezembro de 2019 que as empresas com uma sala de cinema terão que dedicar pelo menos 27 dias a filmes nacionais em 2020. A cota de tela é calculada de acordo com a quantidade de salas de cinema. Grupos que têm 201 salas devem dedicar, no mínimo, 57 dias de sua programação ao cinema brasileiro. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.